Semeando a palavra de Deus. Nós nos encontramos nesta segunda-feira, dia 13 de dezembro, da terceira semana do tempo do Advento, vivendo então esta semana Gaudete, Semana da Alegria, pois mais próximos estamos do Santo Natal de Nosso Senhor. Celebramos também a memória de Santa Luzia, Virgem e Mártir, ela que é a patrona, então, da visão. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus o Cristo, segundo São Mateus, capítulo 21, versículos 23 a 27. Repetindo, Mateus 21, versículos 23 a 27. Naquele tempo, Jesus voltou ao templo. Enquanto ensinava, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu tal autoridade? Jesus respondeu-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Se vós me responderdes, também eu vos darei com que autoridade faço essas coisas. De onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles refletiam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: por que não acreditastes nele? Se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos têm João Batista na conta de profeta. Eles então responderam a Jesus: não sabemos. Ao que Jesus também respondeu: eu também não vos direi com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e conduza-nos à vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus o Cristo, para sempre seja louvado, com sua mãe Maria Santíssima, assim seja. Meus queridos e amados, com frequência, Jesus, então, era sempre questionado, interpelado. E agora lhe perguntam sobre a autoridade das suas obras, a autoridade de sua prática. É nesse contexto, então, que nós vemos os chefes dos sacerdotes, os anciãos, os detentores, assim então, do poder religioso e econômico. Eles querem saber com que autoridade Jesus tinha para realizar, não é? O que ele estava realizando, que não tinha nenhuma posição social, nem status de honra, entra no templo, ensina no templo. Então, ao invés de responder, ele também, Jesus, os desafia, também com pergunta. Me diz, João Batista batizava pelo céu ou simplesmente veio batizar com a autoridade dos homens? E assim, então, esses mestres, aqueles que queriam se dar como entendidos, não é, de toda a lei, os mestres sempre encontravam, então, uma saída para os questionamentos aos seus opositores. A palavra usada pelo autor pode ser, então, aqui traduzida como autoridade constituída. Com que autoridade constituída você faz essas obras? E assim também, portanto, Jesus, ele vai então questionar. Me diz com que autoridade constituída João batizava? Do céu ou dos homens?
E aí, portanto, Jesus tem toda a autoridade recebida do Pai para realizar a sua missão, as suas obras e também para ensinar no templo. Infelizmente, muitas pessoas continuam inventando desculpas para não assumir a prática de Jesus. O texto nos leva a uma profunda também reflexão, não é? Onde profeta é quem ouve as palavras do Senhor e depois de tê-las também assim, como que degustado, refletido, meditado, colocada em vida, em prática a palavra ouvida, ele também a anuncia. Assim era os antigos profetas, assim era João o Batista, enviado a anunciar, preparando a chegada do Messias, do Cristo Senhor. Cada cristão, cada um de nós, batizados, temos também, então, uma vocação profética, enquanto é chamado a ouvir interiormente a palavra de Deus, colocá-la em prática na sua vida, encarnando-a e assim, em seguida, transmiti-la a todos, sem exceção. O que importa é o outro que deve acolhê-la ou não. Eu devo anunciá-la, não me importando se serei aceito ou rejeitado. Isso são, então, para nós palavras hoje de questionamento. No silêncio, no recolhimento, deixar calar a palavra de Deus no nosso coração e na nossa vida, ouvindo a Deus, aprofundando a palavra do Senhor, nós também devemos anunciá-la. Só quem cala pode ouvir. Quem muito fala não escuta nada. Não pode ouvir a Deus e menos ainda vai ouvir o clamor dos homens. Vai ouvir os queixumes, as dores dos mais necessitados e excluídos, os queridos de Deus. Então, que nós possamos olhar esta palavra e não esquecer o próprio novo de Deus para a nossa vida e esquecer o povo sofrido e necessitado da palavra que transforma, que cura, que liberta, que conduz para a salvação. Então, tenhamos um coração sensível, a sensibilidade, não é? E este acolher, este cumprir, sem esquecer, sem abandonar a palavra do Senhor, deixando-a penetrar no nosso coração, tornando a vida evangelho vivo e vivido seremos, e assim também comunicando e manifestando o Senhor, nosso Salvador. Não nos importemos, o importante é anunciar. Se seremos acolhidos, pouco nos importa. Importa anunciar, e anunciar com intrepidez, com a vida, também como Santa Luzia, virgem e mártir. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificado é o nome do nosso Deus e Senhor. Como João Batista, que recebeu do céu a autoridade constituída do Pai, e o próprio Jesus, sejamos também anunciadores, pois recebemos esta graça no santo batismo um dia recebido.